convidar vocês a abrirem em João 5. João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Amém? Eu quero compartilhar sobre as orações, também que o irmão falou agora. Convidar primeiro a gente a abrir em Deuteronômio 6:6. Diz assim, irmãos: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Eu tenho 2 filhos, né, irmãos? Tenho o Arthur, que tem 18 anos, e a Lia, que tem 8. E eu acho que quando eu comecei a frequentar a igreja, o Arthur, acho que ele tinha uns 2 anos, 3 anos. E ele sempre me acompanhava, né? E levava ele nos grupos, nas programações da igreja. Depois a gente foi embora para Santa Catarina. E ele sempre me acompanhava em tudo que eu ia, né, na igreja. Só que a gente negligenciava no culto doméstico, né? E não tinha disciplina, assim, para fazer o culto doméstico. E também, eu creio que, não sou só eu, mas eu falei muito em relação a testemunho, né? E o Arthur viu muitos maus testemunhos dentro de casa, né? Mas ele recebia muita palavra também. E chegou um determinado momento da vida dele que ele se afastou do Senhor, né? E não queria mais acompanhar a gente. E nem no grupo lá em casa ele não participava, ficava no quarto. E eu vi assim que eu estava colhendo, né? Por causa do mau testemunho, porque a palavra fala que o filho ele só vai fazer aquilo que ele vê o pai fazer, né? Então a gente tem que ser o exemplo, não adianta só falar da palavra, né? Porque se o meu filho, no momento que ele vê eu buscando recurso para solucionar meus problemas, as minhas dificuldades no mundo, né? Porque eu não estou falando só do mundo lá fora, mas do mundo do coração da gente, né? Que muitas vezes a gente passa por momentos de tribulação e dificuldade, mas se afasta dos princípios do Senhor, tenta resolver do nosso jeito, né? Segundo o sistema do mundo. E se ele vê a gente fazendo isso, quando ele achar que ele tem problema, ele também vai buscar a solução dessa forma, né? E o mundo hoje, a gente sabe quais são as soluções que o mundo oferece em determinados momentos da vida, né? E eu sempre me preocupei muito quando chegasse esse momento, assim, daquela idade, né? Entre 12, 15, 16, 17 anos. E foi exatamente o que eu temia que aconteceu, né? E aí, então, eu comecei a fazer a oração doutrinária de intercessão pelos filhos. E que hoje tem no aplicativo também Pão de Judá. E eu comecei a fazer aquela oração direto, e ali a gente coloca o nome do filho, né? E tem uma parte em que a gente pede perdão pelo fracasso em orientá-lo pelo caminho que deveria andar, né? Porque esses dias até eu assisti no Novas do Reino, acho que foi na sexta passada, perguntas e respostas com o irmão Sérgio, e estava falando sobre isso, que a gente vai ser julgado pelo Senhor. Quando nosso filho chegar diante de Deus, né? O Senhor vai ver se ele está submisso ao Senhor, né?
se eu soube orientar ele, né, para a obediência, para a dependência de Deus, para a submissão. E nessa oração a gente pede perdão por isso, né? E tem lá uma parte que tu coloca o nome, né, do teu filho. E quando chegava na hora de eu colocar o nome dele, eu colocava o nome dos amigos dele também, que estavam frequentando a minha casa, os colegas, né, do colégio que andavam mais com ele, que eu conhecia, que tinha mais contato. Eu não conseguia colocar só o nome dele. Eu colocava o nome de todos, assim, que o Senhor trazia, né, daqueles amigos dele. E por bastante tempo eu perseverei assim nessa oração, porque eu vi que não tinha outra forma. Eu tinha fracassado, eu precisava pedir perdão e precisava de uma intervenção de Deus para resolver aquilo, né? E aí, depois uma irmã também pedia para eu orar pelo filho dela, e eu também comecei a colocar o nome dele na mesma oração. E assim, irmãos, juntos eles voltaram para a igreja. E juntos eles resolveram fazer um discipulado lá em casa e convidar os amigos, os colegas, né? Os dois, meu filho e o filho da irmã. E eu vi, né, que obviamente, né, teve bastante oração e não foi só eu que estava orando, mas eu vi que era uma resposta do Senhor, né? E então eu queria compartilhar isso assim com vocês, porque chegou um dia que eu olhei aquele discipulado e estavam todos os que eu colocava o nome lá, reunidos numa sexta-noite, com cura interior aprofundada, aberta, num lado e uma Bíblia do outro. Eu me lembrei de eu, com a idade deles, numa sexta-noite, né? Que eu nunca ia estar, nunca tive, né, fazendo o que eles estavam fazendo ali naquele momento. Então, eu vi ali o poder de Deus, né, a resposta das orações, né? E então, hoje eu também compartilho sempre que eu posso com as pessoas a respeito dessas orações e indico, né, baixar o aplicativo, porque daí elas estão ali na nossa mão, né? E essa oração também hoje o Senhor me trazia assim, irmãos, porque a gente tem muitos filhos espirituais também, né, entre aspas, pessoas que o Senhor colocou diante de nós para a gente gerar, para a gente cuidar, né? E essa oração eu creio que também é bem eficaz, se a gente colocar ali o nome deles, né? E pedir perdão pelo nosso fracasso de não saber orientá-los no caminho que eles devem andar, né, irmãos? Então, eu queria compartilhar isso assim com vocês. Amém? Deus abençoe.